A Califórnia se consolidou em 2025 como um dos territórios mais suscetíveis aos extremos climáticos, enfrentando uma alternância severa entre longos períodos de seca e chuvas torrenciais. Essa combinação desafiadora tem colocado à prova toda a rede de captação, transporte e distribuição de água do estado. Durante décadas, foram implantados canais, barragens e estações de bombeamento para garantir o abastecimento, mas tais soluções já não dão conta das exigências da nova realidade imposta pelas mudanças climáticas. Diante desse cenário, uma proposta audaciosa está em análise: a construção de um túnel subterrâneo instalado a cerca de 70 metros de profundidade, capaz de transportar um volume de água similar ao de um rio, porém em sentido contrário ao natural. A estimativa é que esse sistema mova aproximadamente 170 mil litros por segundo. O intuito não é gerar eletricidade, mas assegurar o fornecimento contínuo de água potável, mesmo quando o sistema tradicional entra em colapso, seja por falta d'água, pela invasão de água salgada ou por tremores de terra. O temor cresce diante da possibilidade de um erro técnico comprometer, em poucos dias, o abastecimento de quase metade da população californiana. Esse risco se intensificou após uma sequência de eventos climáticos extremos entre os anos de 2023 e 2025, que evidenciaram a fragilidade de uma estrutura antiga e já sobrecarregada. Assim, o chamado rio subterrâneo surge como uma tentativa de garantir maior estabilidade ao sistema, embora também suscite dúvidas quanto aos custos, riscos operacionais e impactos ao meio ambiente. Com secas sem precedentes, enchentes cada vez mais frequentes e o constante receio de terremotos, o Estado se vê diante da necessidade urgente de repensar completamente sua forma de gerenciar os recursos hídricos. Essa proposta subterrânea representa não apenas uma solução tecnológica, mas uma estratégia para evitar que falhas pontuais se transformem em catástrofes generalizadas. À medida que o ano de 2025 avança como mais um capítulo de extremos climáticos, a discussão sobre infraestrutura e segurança da água volta a ocupar um lugar central nas decisões públicas e ambientais da Califórnia. O delta formado pelos rios Sacramento e San Joaquim segue em 2025 como a principal fonte de água doce que abastece quase metade do estado. No mapa, é possível visualizar como esses dois rios se dividem em uma complexa rede de canais, córregos e pequenas ilhas, formando um intrincado sistema hídrico. Essa vasta região é vital para o funcionamento das grandes propriedades rurais do Vale Central, enche reservatórios estratégicos e fornece água potável a milhões de habitantes em cidades como San José, Los Angeles e em diversas localidades do interior. Esse sistema atua como uma central de bombeamento natural, reforçada ao longo dos anos com canais artificiais, aquedutos e mecanismos que transportam a água por centenas de quilômetros. O ponto de encontro entre as águas doces que descem da Sierra Nevada e as marés da Baía de São Francisco representa um equilíbrio extremamente sensível. Não muito distante, o Oceano Pacífico exerce pressão contínua com ondas salgadas que tentam invadir o interior. Em anos mais chuvosos, a força dos rios mantém esse avanço sob controle. No entanto, períodos de estiagem, como a seca intensa entre 2021 e 2022, seguidos pelas variações climáticas registradas entre 2023 e 2025, desestabilizam esse frágil equilíbrio. Com o enfraquecimento do fluxo fluvial, a água salgada avança sobre o delta, comprometendo a qualidade da água que abastece quase metade da população californiana. Se essa água se tornar salobra, os sistemas de bombeamento e distribuição passarão a mover um recurso inadequado tanto para o consumo humano quanto para a irrigação. Para barrar esse avanço, foram erguidas comportas, represas e diques que se estendem por milhares de quilômetros. Embora ainda funcionais, essas estruturas foram construídas em tempos menos desafiadores. No cenário de 2025, com marés elevadas, tempestades inesperadas e menor vazão dos rios, o delta torna-se ainda mais vulnerável à intrusão do mar. A conservação constante dessas barreiras busca evitar que uma única maré mais forte ou uma nova queda no nível dos rios comprometa todo o sistema de abastecimento do estado. Apesar de sua importância crucial, o delta enfrenta pressões crescentes impostas pelas mudanças climáticas.
A região do Delta, entre os rios Sacramento e São Joaquim, tem um histórico de fragilidades estruturais que se estende por mais de um século e meio. Desde o ano de 1868, os diques que protegem essa área já se romperam em mais de 260 ocasiões, provocando alagamentos extensos, destruição de plantações e perdas significativas de propriedades rurais e urbanas. Em vários episódios, pequenos danos evoluíram com rapidez para colapsos totais, fazendo com que vastas porções de terra afundassem sob a pressão das águas. Um marco desse cenário ocorreu em 1972, quando as ilhas Brandon e Andros foram submersas em poucas horas, elevando a salinidade e obrigando o desligamento de bombas para evitar que a água do oceano avançasse em direção ao sul do estado. Desde então, algumas áreas mais críticas foram reforçadas, mas o solo do delta, caracterizado por ser macio, com alto teor orgânico e, em muitos pontos, situado abaixo do nível do mar, continua a representar um risco constante. Em 2025, essa ameaça se intensifica, principalmente por conta da atividade sísmica frequente da região, que se encontra próxima às falhas geológicas de Hayward, Calaveras e San Andreas. Nessas circunstâncias, os solos podem sofrer liquefação durante terremotos intensos, perdendo sua consistência e comprometendo a estabilidade dos diques que contêm grandes volumes de água. Relatórios atualizados do Serviço Geológico dos Estados Unidos, divulgados em 2025, alertam que um tremor significativo pode causar a ruptura simultânea de dezenas de diques em questão de horas. Isso permitiria a entrada acelerada de água salgada, alagando ilhas, contaminando os reservatórios de água doce e comprometendo todo o sistema de abastecimento. Um único desastre dessa natureza teria potencial para interromper o fornecimento hídrico de boa parte da Califórnia, afetando diretamente a agricultura, os centros urbanos e a indústria. Com o agravamento das ameaças sísmicas e das mudanças climáticas, o delta deixou de ser visto como uma barreira confiável e passou a ser encarado como uma linha de contenção frágil, sob risco permanente. A cada ano, a margem de segurança se reduz, pressionando o governo estadual a buscar soluções antes que ocorra uma tragédia irreversível. O projeto de transporte de água do Delta, conhecido como DCP, segue sendo, em 2025, a iniciativa mais ousada da história hídrica da Califórnia. A proposta consiste em criar uma espécie de rio subterrâneo com extensão aproximada de 72 quilômetros, ligando o extremo norte do Delta até o reservatório Bethany, ao sul. Completamente subterrâneo, o sistema seria protegido contra terremotos, invasão de água salgada e inundações. A infraestrutura começaria com duas captações localizadas próximas à cidade de Hood, equipadas com filtros, bombas e câmaras de manutenção responsáveis por enviar a água para o interior de um túnel. Esse túnel teria 11 metros de diâmetro e seria perfurado por máquinas gigantes que avançam metros diariamente, ao mesmo tempo em que instalam anéis de concreto que garantem a estabilidade da estrutura. A capacidade de vazão estimada é de cerca de 170 mil litros por segundo, valor semelhante ao volume atual transportado pela superfície dos canais principais. Segundo os dados mais recentes de 2025, o relatório ambiental final foi aprovado 2 anos antes, mas o licenciamento segue avançando com lentidão. As projeções mais atualizadas indicam que todas as permissões ambientais e de construção devem ser emitidas entre os anos de 2026 e 2027, com o início efetivo das obras previsto para 2028. Já a conclusão está estimada entre os anos de 2046 e 2047, um reflexo direto de atrasos causados por revisões ambientais e disputas judiciais acumuladas até aqui. O plano também contempla estruturas complementares, como eixos verticais, estações de controle de pressão, câmaras de ventilação e galerias de manutenção. O sistema foi projetado para continuar operando, mesmo que os diques do delta se rompam, garantindo o abastecimento contínuo de água. Com o apoio do Departamento de Recursos Hídricos da Califórnia, o DCP ainda é visto como a principal aposta para proteger o estado contra secas severas, infiltração de água salgada e riscos de terremotos. No entanto, o calendário prolongado do projeto ressalta o quão distante está a concretização dessa proteção, impulsionando o debate público sobre a necessidade de soluções alternativas e mais imediatas, capazes de oferecer segurança hídrica antes da metade do século.
Entre os anos de 2023 e 2025, o estado da Califórnia enfrentou uma nova sequência de rios atmosféricos, fenômenos que despejam quantidades gigantescas de chuva em poucos dias, em vez de se espalharem ao longo de meses. Durante o período chuvoso de 2024 a 2025, mais de 10 desses eventos extremos foram registrados, com destaque para janeiro de 2025, quando o norte californiano acumulou mais de 300 milímetros de precipitação em menos de 15 dias. Esse tipo de evento escancara um problema crescente. O sistema atual de gestão hídrica não foi concebido para lidar com volumes tão elevados em tão pouco tempo. Nessas ocasiões, a maior parte da água escorre rapidamente para o oceano, sem que haja tempo ou estrutura para armazená-la. Pouco tempo depois, o cenário se inverte. A chuva cessa, o calor volta e a seca reaparece, tornando a água escassa novamente. Diante disso, o DCP, Projeto de Captação Direta, na sigla original, foi idealizado como uma solução para capturar esses picos intensos de vazão. O plano envolve a instalação de sistemas de captação no Rio Sacramento, capazes de desviar parte do excesso de água durante tempestades e conduzi-la por túneis até reservatórios e estruturas subterrâneas de armazenamento. Essa estratégia funcionaria como uma espécie de funil, capaz de aproveitar volumes que de outro modo seriam desperdiçados. Pesquisas realizadas em 2025 indicam que, caso o sistema já estivesse em operação, ele poderia ter recolhido entre 250 a 350 bilhões de litros de água durante os episódios chuvosos daquele ano, mitigando enchentes e fortalecendo as reservas hídricas para enfrentar períodos secos futuros. O DCP também se destaca pela flexibilidade. Seria possível ajustar o volume captado em tempo real, regulando o fluxo, a velocidade e o direcionamento da água, com menor dependência de represas antigas, que sofrem cada vez mais com o desgaste e a fragilidade estrutural. A meta é tornar o ciclo de muita água e pouca água algo mais previsível e controlável, minimizando perdas e aumentando a segurança em tempos de eventos climáticos extremos. Entretanto, como a conclusão do projeto está prevista apenas para o intervalo entre 2046 e 2047, seus benefícios ainda estão distantes. Até lá, a Califórnia seguirá dependente de infraestruturas ultrapassadas para lidar com tempestades que não param de ganhar força. Por isso, o DCP é encarado como uma promessa de solução futura, necessária, mas ainda fora de alcance diante das mudanças cada vez mais intensas do clima. O Delta Sacramento-San Joaquim permanece no ano de 2025 como um ecossistema delicado e intricado. Essa região abriga espécies em risco de extinção, plantações intensivas, zonas residenciais e uma complexa rede natural, que depende do frágil equilíbrio entre água doce e água salgada. Especialistas contrários ao projeto de transferência do Delta alertam que transferir a captação de água mais ao norte pode comprometer o fluxo natural que sustenta a integridade ecológica do Delta. Em períodos de estiagem, como os vividos em 2021, 2022 e novamente nos anos de 2024 e 2025, essa retirada adicional de água do Rio Sacramento tende a elevar a salinidade e provocar a estagnação de grandes áreas. A proliferação de algas tóxicas, registrada repetidamente entre 2019 e 2025, tende a agravar-se quando o fluxo de água diminui. Segundo diversos estudiosos, essa condição representa uma ameaça direta para espécies aquáticas já em situação crítica, como um pequeno peixe nativo praticamente desaparecido da natureza, atualmente mantido apenas em cativeiro. Outro exemplo preocupante é o salmão Chinook, fundamental tanto para pescadores comerciais quanto para comunidades indígenas, cuja migração depende diretamente da força da correnteza para levar os filhotes até o oceano. Mudanças nas correntes, temperatura e salinidade provocadas por uma captação mais agressiva podem prejudicar esse ciclo vital. As próprias instalações de captação levantam questionamentos. Mesmo com o uso de barreiras modernas, sensores e sistemas de desvio, muitos biólogos duvidam da eficácia dessas tecnologias em situações de grande volume ou em momentos de estresse ambiental. Para os opositores, quando o fluxo já é insuficiente, qualquer sistema de proteção perde eficiência. Soma-se a isso a construção prevista
vista de um túnel que deve mobilizar maquinário pesado entre 2028 e 2046, movimentando milhões de metros cúbicos de terra e gerando poeira, barulho e tráfego intenso. Em 2025, o destino desse material escavado ainda é analisado sob critérios ambientais rigorosos. Outro temor recorrente é a crescente dependência de obras estruturais. Com a implementação do projeto, autoridades poderiam recorrer com mais frequência à extração facilitada da água, promovendo o aumento da captação. Ambientalistas destacam que, historicamente, intervenções hidráulicas de grande porte costumam incentivar o uso excessivo dos recursos. Ainda assim, os defensores da proposta argumentam que o cenário alternativo, com rompimentos nos diques e a consequente invasão de água salgada, traria prejuízos ainda maiores. Dessa forma, o ano de 2025 se firma como um marco de embates intensos entre as necessidades de segurança hídrica e os compromissos com a preservação ambiental, sem que se vislumbre, até agora, uma solução que una todos os lados envolvidos. O reservatório Sites segue avançando lentamente, consolidando-se como um dos empreendimentos mais estratégicos no enfrentamento da crise hídrica da Califórnia em 2025. Esse projeto se diferencia por ser um reservatório fora do leito natural dos rios, situado a aproximadamente 130 quilômetros ao noroeste da cidade de Sacramento. Diferente das represas convencionais, ele não obstrui o curso de um rio. Em vez disso, capta e armazena volumes de água desviados do rio Sacramento apenas quando há excesso de fluxo, especialmente durante tempestades intensas ou eventos atmosféricos extremos. No ano anterior, em 2024, o projeto garantiu um novo pacote de verbas federais, viabilizando o avanço para etapas mais sofisticadas de planejamento e engenharia. Sua capacidade estimada continua em torno de 1.850.000 acre-feet, o que corresponde a cerca de 605 bilhões de litros. Com esse volume, deverá figurar entre os maiores reservatórios artificiais do estado quando estiver finalizado. A proposta é simples e eficiente: armazenar água em épocas de cheia e distribuí-la aos poucos durante os períodos de seca, funcionando como uma espécie de bateria hídrica que se recarrega nos anos chuvosos e oferece suporte nos anos mais áridos. Tal dinâmica poderá beneficiar tanto o fornecimento urbano e rural quanto os ecossistemas locais. Um exemplo é a liberação de água fria durante os ciclos migratórios dos peixes, especialmente dos salmões, cada vez mais afetados por verões quentes desde 2020. Contudo, o projeto gera debates. Ambientalistas demonstram preocupação com o possível impacto de grandes desvios de água em períodos inadequados, o que poderia prejudicar o equilíbrio do rio Sacramento. Como resposta, o plano atualizado em 2025 prevê ações coordenadas com previsões climáticas e regras rigorosas para captar apenas os excedentes verdadeiros. Há também entraves técnicos. Será necessário construir mais de 25 quilômetros de canais novos, além de estações de bombeamento. Discussões sobre desapropriações e compensações territoriais seguem atrasando trechos da obra. Ainda assim, as projeções mais atuais indicam que a construção deverá começar entre 2026 e 2027. O funcionamento parcial está previsto para 2034 e sua capacidade total poderá ser alcançada em torno de 2038. Diante da crescente instabilidade climática, o reservatório Sites desponta como peça-chave para um sistema capaz de mitigar tanto as enchentes repentinas quanto os longos períodos de estiagem. Em 2025, o projeto Pure Water Southern California se consolida como a maior e mais avançada iniciativa de reciclagem de água já realizada nos Estados Unidos. A proposta, liderada em parceria pelo Metropolitan Water District e pelos distritos de saneamento do Condado de Los Angeles, busca transformar águas residuais tratadas em água potável de altíssima pureza. Em vez de intensificar a dependência dos recursos hídricos do Rio Colorado ou do Delta, o sul californiano aposta na reutilização daquilo que antes era simplesmente descartado no oceano. O centro operacional do projeto, situado na cidade de Carson, foi concebido para integrar 3 tecnologias sofisticadas: bioreatores com membranas, processos de osmose reversa e técnicas de oxidação avançada. Esse conjunto é capaz de eliminar desde partículas invisíveis a olho nu até resíduos de medicamentos e outros contaminantes microscópicos. Conforme análises de 2025, a água tratada é ainda mais pura que a proveniente de
de muitas fontes naturais. Depois de purificada, essa água não segue diretamente para o consumo. Em vez disso, é injetada em aquíferos subterrâneos, onde permanece por meses, filtrando-se naturalmente antes de ser novamente bombeada, misturada a outras fontes e distribuída. A expectativa é que a capacidade final atinja aproximadamente 568 milhões de litros por dia, o bastante para atender cerca de 19 milhões de pessoas na grande região de Los Angeles. Paralelamente, está sendo construída uma extensa rede de tubulações subterrâneas, prevista no planejamento de 2025, interligando Carson a regiões estratégicas como os vales de San Gabriel e San Fernando, além do condado de Orange. Grande parte dessas tubulações exige escavações com máquinas semelhantes às utilizadas no projeto Delta Conveyance. O impacto ambiental também é uma preocupação central. Ao reduzir o despejo de esgoto no Oceano Pacífico, o projeto contribui para diminuir alterações na salinidade e temperatura das águas costeiras. Além disso, as estações de tratamento incorporam sistemas de economia de energia e de redução de ruído. Embora o custo elevado e a complexidade da construção sejam os principais obstáculos, especialistas destacam o Pure Water como um marco na transição para um ciclo hídrico sustentável, em que resíduos se convertem em recursos valiosos. A previsão atual aponta que a primeira fase estará em funcionamento no início da década de 2030, posicionando Los Angeles entre as primeiras megacidades do planeta a produzir boa parte de sua água potável por meio da reciclagem. No ano de 2025, o estado da Califórnia se firma como um dos principais centros mundiais de experimentação em megaprojetos voltados à gestão da água, impulsionado por um cenário climático cada vez mais instável. Nas últimas temporadas, o território alternou entre enchentes devastadoras e períodos de seca extrema, repetindo um padrão já observado em anos como 2017, 2020, 2022 e novamente entre 2023 e 2025. Dentro desse panorama, uma série de iniciativas, como o Projeto de Transferência do Delta, o Reservatório Sites e o Programa Água Pura do Sul da Califórnia, foi concebida como uma proposta conjunta e estruturada para criar um futuro mais resistente às variações climáticas. O objetivo é preparar o estado para lidar com fenômenos cada vez mais frequentes, como tempestades atmosféricas intensas, longas ondas de calor, degelo irregular nas montanhas da Sierra Nevada e a intrusão crescente de água salgada nos reservatórios. A engenharia envolvida nesses projetos se apoia em previsões climáticas atualizadas, que indicam um aumento considerável na intensidade desses eventos até meados de 2050. A resposta inclui a ampliação da capacidade de absorção de grandes volumes de água em momentos críticos, o armazenamento em reservatórios naturais e artificiais e a produção de água potável reciclada em larga escala. Apesar dos avanços tecnológicos, há resistência considerável. Agricultores temem que o novo sistema direcione a água para outras regiões. Ambientalistas alertam sobre possíveis danos à fauna local e moradores se mostram preocupados com o impacto de décadas de obras, como barulho constante e aumento no tráfego. Os eventos recentes, no entanto, reforçam a urgência de transformação. A enchente ocorrida em 2025 no Rio Sacramento, provocada por 3 tempestades atmosféricas sucessivas, quase superou os limites de segurança dos diques, repetindo tensões de anos anteriores. A percepção de que confiar apenas em estruturas ultrapassadas, muitas construídas entre as décadas de 1930 e 1960, já não é suficiente, levou o Estado a investir pesado nesses projetos. Além disso, essas obras são vistas como estratégia para diminuir a dependência da água do Rio Colorado, cuja distribuição foi ainda mais limitada após a revisão dos pactos entre estados ocorrida em 2024. Diante disso, mesmo em meio a controvérsias, os megaprojetos permanecem como aposta central. Eles não anulam os riscos, mas ampliam a capacidade de resposta diante de um clima que rompe com os padrões do passado. Os
planos que estão sendo desenhados até o ano de 2025 marcam uma transformação radical na forma como o estado da Califórnia lida com a gestão de seus recursos hídricos. Um dos destaques é o projeto Delta Conveyance, que tem como objetivo criar um trajeto seguro e protegido para conduzir água, mesmo diante de falhas em diques ou abalos sísmicos. Já o reservatório conhecido como Sites Reservoir pretende armazenar quantidades imensas de água colhida durante tempestades severas, guardando esse recurso para ser utilizado em períodos de estiagem, funcionando como um importante mecanismo de reserva diante da imprevisibilidade climática. Outro projeto emblemático, o Pure Water Southern California, revoluciona a ideia de reutilização ao converter esgoto tratado em água potável com altíssimo grau de purificação. Isso contribui para aliviar a demanda sobre rios e sistemas convencionais de fornecimento. Juntos, esses três empreendimentos compõem os pilares de um sistema hídrico mais robusto, flexível e capaz de se adaptar a cenários extremos. No entanto, nenhum deles estará em operação antes de 2030, e alguns, como o chamado DCP, só devem atingir pleno funcionamento por volta da década de 2040. Enquanto essas iniciativas ainda estão em desenvolvimento, o Estado continuará a depender de uma rede antiga e fragilizada, bastante vulnerável aos impactos de eventos climáticos intensos. A previsão para 2025 é a continuidade de longas secas, seguidas por tempestades violentas, exigindo respostas rápidas ao mesmo tempo em que as soluções estruturais definitivas avançam lentamente. A pressão imposta por fatores como o crescimento demográfico, as limitações físicas da infraestrutura existente e o agravamento das condições ambientais tem levado especialistas a defender um modelo de gestão mais ágil e ajustado à nova realidade climática. O futuro do abastecimento, afirmam eles, não se apoiará mais em um sistema único, mas sim em uma malha interligada de tecnologias. Túneis subterrâneos que desviam os fluxos em momentos críticos, reservatórios que captam excessos temporários, além de soluções de reuso e reciclagem em grande escala. A Califórnia, que se projeta para o futuro próximo, não busca apenas resistir às adversidades, mas tornar-se capaz de antecipá-las, absorvê-las e superá-las com eficiência. A esperança é de que, quando esses projetos estiverem prontos, o Estado possa enfrentar secas severas, terremotos e salinização sem entrar em colapso. Embora o cenário ainda traga incertezas, o caminho escolhido é evidente: construir um sistema hídrico resiliente que continue funcionando mesmo quando a natureza deixa de colaborar.